Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 328 e vamos seguir a partir de Ezequiel capítulo 47, que diz o seguinte: O rio do templo. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral. Desde En-Gedi até En-Eglaim haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. As fronteiras da terra. Assim diz o soberano Senhor: Estas são as fronteiras pelas quais vocês devem dividir a terra como herança entre as 12 tribos de Israel, com 2 porções para José. Vocês a dividirão igualmente entre elas. Visto que eu jurei com a mão levantada que a daria aos seus antepassados, esta terra se tornará a herança de vocês. Esta é a fronteira da terra. No lado norte, ela irá desde o Mar Grande, indo pela estrada de Etlon, passando por Lebo-Amate até Zedade, Berota e Zibraim, que fica na fronteira entre Damasco e Amate, e indo até Azer-Haticon, que fica na extremidade de Aurã. A fronteira se estenderá desde o mar até Azar-Enã, ao longo da fronteira norte de Damasco, com a fronteira de Amate ao norte. Esta será a fronteira norte. No lado leste, a fronteira irá até Aurã e Damasco, ao longo do Jordão entre Gileade e a terra de Israel, até o mar oriental, prosseguindo até Tamar. Esta será a fronteira leste. No lado sul, ela irá desde Tamar até as águas de Meribacades, prosseguindo então ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira sul. No lado oeste, o Mar Grande será a fronteira até defronte de Lebo-Amate. Esta será a fronteira oeste. Distribuam esta terra entre vocês de acordo com as tribos de Israel. Vocês a distribuirão como herança entre vocês mesmos e para os estrangeiros residentes no meio de vocês que aí tiveram filhos. Vocês os considerarão israelitas de nascimento. Com vocês, a eles deverá ser designada uma herança entre as tribos de Israel. Qualquer que seja a tribo na qual o estrangeiro se instale, ali vocês lhe darão a herança que lhe cabe, declara o soberano Senhor. Ezequiel capítulo 48. A divisão da terra. Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Da fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo-Amate, Azar-Enã e a fronteira norte, vizinha de Damasco e próxima a Amate. Farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção.
Esta margeará o território de Dan de leste a oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer de leste a oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali de leste a oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés de leste a oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim de leste a oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben de leste a oeste. Margeando o território de Judá de leste a oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá 25.000 côvados de largura, e o seu comprimento de leste a oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá 25.000 côvados de comprimento no lado norte, 10.000 côvados de largura no lado oeste, 10.000 côvados de largura no lado leste e 25.000 côvados de comprimento no lado sul. No centro dela estará o santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, aos zadoquitas, que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de 25.000 côvados de comprimento por 10.000 côvados de largura. O seu comprimento total medirá 25.000 côvados e a sua largura 10.000 côvados. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Esta área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, 5.000 côvados de largura por 25.000 côvados de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas: o lado norte, 4.500 côvados, o lado sul, 4.500 côvados, o lado leste, 4.500 côvados e o lado oeste, 4.500 côvados. A cidade terá uma área livre de 250 côvados ao norte, 250 côvados ao sul, 250 côvados a leste e 250 côvados a oeste. O restante da área ao longo da porção sagrada será de 10.000 côvados no lado leste e 10.000 côvados no lado oeste. As suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Os trabalhadores da cidade, vindos de todas as tribos de Israel, cultivarão a terra. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado, com 25.000 côvados de cada lado. É uma dádiva sagrada, que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste dos 25.000 côvados da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste dos 25.000 côvados até a fronteira oeste. Essas duas áreas, paralelas ao comprimento das porções das tribos, pertencerão ao príncipe, e a porção sagrada, incluindo o santuário do templo, estará no centro deles. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim de leste a oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão de leste a oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar de leste a oeste. Gade terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon de leste a oeste. A fronteira sul de Gade vai desde Tamar, no sul, até as águas de Meribá-Cades, e ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança, e que serão as suas porções, declara o soberano Senhor. As portas da cidade. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 4.500 côvados de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel.
As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de José, a porta de Benjamim e a porta de Dan. No lado sul, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Simeão, a porta de Issacar e a porta de Zebulon. No lado oeste, que tem 4.500 côvados de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a porta de Azer e a porta de Naphtali. A distância total ao redor será de 18.000 côvados. Daquele momento em diante, o nome da cidade será: O Senhor está ali. Primeira Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao 25. Como viver no meio dos descrentes? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Tenham uma conduta correta entre os pagãos para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como enviados por ele para punir os que praticam o mal e aprovar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos perversos, porque é louvável que, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, ainda que sofra injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem pecado? Mas se vocês suportam sofrimentos por ter feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu no lugar de vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês. Primeira Pedro, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Deveres conjugais. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita a seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, que ela seja algo interior e imperecível, demonstrada em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para o Senhor. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão ao chamá-lo Senhor. Vocês serão filhas dela se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Salmo 119, versículos 49 ao 64. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. Os arrogantes zombam de mim sem misericórdia, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus estatutos são o tema da minha canção na minha peregrinação. De noite lembro-me do teu nome, Senhor. Portanto, desejo obedecer a tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos.
Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração busco o teu favor. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Refleti nos meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apresso e não hesito em obedecer os teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem, dos que obedecem aos teus preceitos. A terra está cheia do teu amor leal, Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Provérbios capítulo 28, versículos 12 e 13. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!